Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 23 de maio de 2022 e nós tivemos aí um pregão de segunda-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. Vamos direto para o mini índice, olhando o gráfico diário à esquerda e o gráfico semanal à direita. O mini índice que hoje confirmou um pivô de alta no gráfico diário, tá? Para quem fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica sabe o que é um pivô e sabe como fazer projeção de Fibonacci, tá? A partir do momento que os preços eles rompem acima do topo formado, a gente pode pegar esse topo e utilizá-lo como referência para colocar a retração de Fibonacci a fim de traçar um alvo. Aí você pode ver que no gráfico semanal o alvo ele coincide com a média de 20 períodos. Tá? A alta ela não se configura ainda com uma reversão, pelo menos no gráfico semanal. Tá? E no gráfico diário nós também temos a média de 200 aqui em cima. Então assim, não é momento, é muito arriscado, né? Eu não diria que não é momento, porque isso vai de cada um, afinal de contas, como eu acabei de ler aí no disclaimer, isso aqui não se trata de recomendação. Mas notadamente arriscado, mais arriscado, você comprar quando os preços estão abaixo de resistências importantes, tá? Porque se no gráfico diário nós temos um pivô de alta, no gráfico semanal o movimento se configura como uma correção. Os preços na tendência de baixa têm uma expansão, quando eles estão em queda, uma correção, um movimento de correção quando eles estão em alta. E essa correção, ela se dá num patamar, eles formam um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Então é necessário ter muito cuidado, porque muitos já vão apostando aí nessa reversão e pode não acontecer reversão, pode acontecer inclusive uma lateralização, porque os preços vieram, bateram no fundo que já tinha sido tocado em janeiro de 2022 e lá para novembro de 2021, tá? Tocou nesse fundo, então sim, se ele retoma o movimento de alta, ele pode até romper a média de 20 do gráfico semanal, que ele não entra em tendência de alta. Ele só vai entrar em tendência de alta no gráfico semanal se ele fazer um pivô de alta aqui, isso daqui que ele formou no diário, formar aqui. Ele tem que vir, essa perna aqui, tem que ser essa perna aqui, onde ele vai subir, vai romper a média de 20, vai fazer uma correção para fazer um topo, um novo topo, tá? E aí ele tem que cair fazendo um novo fundo e um fundo mais alto que o fundo anterior para retomar o movimento de alta, tá? Então essa é a configuração. Então assim, cada candlestick representa uma semana. Então vai demorar bastante, tá? Então é isso, esse movimento. Então a gente tem que, qual que vai ser o momento crucial aqui? Essa alta, ver se esse preço vai testar essas médias, se vai romper, se vai conseguir ultrapassar esse alvo de Fibonacci. Tá? Se conseguir ultrapassar, no semanal ele retoma a lateralização. Na verdade ele continua, porque aqui ele ensaiou um pivô de baixa, mas esse pivô de baixa também só será confirmado se ele romper esse fundo. Então você pode ver que a questão central, a questão mais básica e mais simples de todos os conceitos técnicos, é o conceito de pivô, é o conceito de tendência. Isso é a coisa absurdamente mais simples, mais básica que tem, tá? Porque nós somos traders de tendência, então nós precisamos saber, primeiro, identificar quando tem tendência e quando não tem tendência, para que nós possamos operar. Absurdamente simples assim, e ponto final. Não tem o que falar, não tem, tá? Então é isso, tá? E aí é o seguinte, a alta, uma outra coisa importante também a falar, é que a alta,
de depois, né, de uma grande perna de baixa, né, já que os preços estão abaixo da média de 20 do gráfico semanal, e esse movimento de alta, ele tem uma maior pressão vendedora, ele vai ter mais, naturalmente ele vai ter mais dificuldade de subir, tá? Porque, querendo ou não, os preços, eles viraram para baixo, tá? Caíram assim, bastante. Olha só, foi 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Isso daqui não foi dias, não. Isso aqui é semanas, tá? Foi mais de um mês em queda consecutiva. Se você tivesse vendido aqui, ó, abaixo do rompimento dessa média de 8 aqui, ó, do gráfico semanal, você teria pego. Mas é muito difícil. Isso aqui não é um padrão graficamente, né, pelo menos até onde eu sei, operável. Você teria pego pelo menos 13 mil pontos consecutivos. Ele foi lá, bateu nos 13 mil pontos sem fazer nenhum candle de correção aqui no meio. Foi 13 mil pontos de queda, em queda livre, tá? Aí bateu na banda de Bollinger e voltou a subir. Aí agora tem que ver se ele vai bater, porque a média de 20, ela é, digamos assim, né, talvez esse termo não é o correto, mas ela é a mediana. Ela é a média da banda de Bollinger, tá? E quando os preços eles estão em tendência, né, você pode ver que quando os preços, olha só, eles estão em tendência de baixa, eles ficam abaixo da média de 20, caindo. Tá? Então aqui eles estão abaixo da média de 20. Para continuar em tendência de baixa, eles vão ter que bater na média de 20 e voltar a cair. Para ficar dentro dessa banda inferior. Tá? Essa banda aqui, ó, inferior, entre a banda inferior e a média de 20. Os preços têm que ficar aqui dentro. É aqui dentro que eles têm que ficar enquanto estão em tendência de baixa. Tá? E a tendência de alta é o contrário, né? Ele rompe a média de 20 e aí ele tem que ficar na banda superior, tá? Tem que ficar na banda superior. Mas então, essa vai ser uma semana assim, né? A não ser para quem quer arriscar aí, né? Esse trade aqui, ó, de confirmação de pivô, e, né? Tem aí essa possibilidade, tá? Não quer dizer também que os preços vão lá, tá? As pessoas falam assim, mas se nós não... Porque o pessoal não entende análise técnica, não entende. Tá? Não consegue entender porque a análise técnica tem a natureza probabilística. E aí o pessoal fica doido, a análise técnica não funciona e tal. A gente tem que entender o seguinte. Tudo é uma probabilidade. E aí nós trabalhamos com os padrões gráficos. Então aqui, ó, teve uma confirmação de pivô. A confirmação de pivô, o setup, ele na verdade é o seguinte. Ele diz que a entrada é acima do topo formado. Diz que confirmação de um pivô de alta, tá? Aí o stop tem que ser abaixo do fundo, tá? Então aqui, ó, o swing trade, que ó, ele foi acionado, né? Mas é um stop de 4 mil pontos, tá? E ele tem alvo acima da média de 200. Eu não acho muito seguro ter um alvo aqui em cima da média de 200. Por isso que eu não gosto de operar esse setup. Porque ele tem resistências importantes. Média de 200 do gráfico diário, média de 8, de 200 e de 20 do gráfico semanal. Então, né, muito arriscado. Porque cada média móvel dessas é uma resistência. Tá? No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu também falo. Suportes, resistências fixos e dinâmicos. É uma aula só sobre isso. Então, esse é o setup original. Esse é o padrão gráfico. E os padrões gráficos, quando eles ocorrem, né, eles nos dizem, né, eles têm uma probabilidade, porque os grafistas, os estudiosos, né, seja o John Murphy, o Ralph Nelson Elliott, o Al Brooks, tá? O John Bollinger e tantos outros grafistas aí, né, que já faleceram e alguns que estão vivos, né, eles simplesmente se debruçaram sobre um grande banco de dados. Eles simplesmente pegaram os gráficos e olharam os gráficos de centenas e centenas e centenas de ativos. E aí eles compilaram determinados padrões gráficos que eles foram identificando. E aí eles foram analisando, né, o que acontecia depois de determinado padrão. Então aqui, ó, o pivô de alta, ele nos diz que, esse padrão, ele nos diz que os preços vão continuar em movimento de alta. E aí a gente entra, né, com a teoria das ondas de Elliott, né, a gente faz a projeção de Fibonacci
dessa primeira onda aqui, né, dessa primeira e segunda onda, a fim de projetarmos pelo menos uma terceira onda. Tá? Então, o Elliott, o Ralph Nelson Elliott, ele identificou aí esse padrão. Tá? E aí a gente associa essa ferramenta, né, a teoria das ondas de Elliott, a gente associa com a teoria da tendência, né, da teoria de Down, de Charles Down, tá? Que são a questão dos pivôs. E a gente associa também com a ferramenta aqui, ó, do John Bollinger, né, as bandas de Bollinger. Tá? A gente associa com o DMI, que foi outro camarada que criou, o MACD, que foi outro camarada que criou. Então assim, a gente junta uma série de ferramentas que vários grafistas criaram para a gente ter um trade system otimizado, um método de operar otimizado. Mas tudo é probabilístico. Então não adianta eu vir para vocês falar assim, gente, os preços rompeu aqui, 11.075 pontos, acionou o setup e ele vai bater em 114.497. Eu não posso falar isso, eu não tenho bola de cristal. Acontece que na literatura a gente sabe que, né, em 10 vezes que isso aqui acontecer, geralmente 7 a 8 vezes ele vai bater e 2 a 3 vezes ele vai cair. Ele vai voltar e não vai bater lá. Vai acionar o stop loss. E o camarada que posicionar aqui, ó, vai perder 4.000 pontos, né? Aí você multiplica aí pelo número de contratos, você sabe quanto que você vai perder, tá? Então é isso. E aí é o seguinte, toda vez que acontece... E aí como que você ganha dinheiro na bolsa? Tá? Como que você ganha dinheiro operando, fazendo swing trade? Todas as vezes que acontecer esse padrão gráfico, você entra operando. Você vai comprar aqui, com stop aqui embaixo, com alvo lá em cima. Todas as vezes. E aí, em pelo menos, né, na média, 10 vezes que você fizer isso, né, pelo menos, no mínimo, 6 a 7 vezes você vai ganhar. E 3 a 4 vezes, no máximo, você vai perder. Então, você sempre tem que vir, se posiciona, e porque é tudo natureza estatística. Tá? Natureza estatística. Se essa vez vai ser a vez que vai ser atingido o alvo, não tem como saber. O que tem que ser feito é, você se posiciona. Pronto. Você se posiciona, montou sua posição, foi lá, atingiu o alvo, beleza, ganhou dinheiro. Porque o segredo é o seguinte, no final, não é você nunca perder dinheiro, é você ganhar mais do que perder. Esse é o segredo. Na verdade, esse é o método. Esse é o método. Tem gente que fica aí, o setup com 100% de acerto, que não sei o que, o trade system, o robô XYZ, não existe, não existe. Porque os padrões são probabilísticos, tá? Então assim, ninguém tem bola de cristal, os preços, olha só, hoje pode estar havendo um volume suficiente, tá, para levar os preços até a média de 200 aqui, ó, 115.713. Só que se amanhã, vamos supor, tá, necessariamente não tem uma correlação, isso que eu estou dizendo, eu estou inventando um evento só para explicar. Tá, mas vamos supor que na guerra lá da Ucrânia com a Rússia resolve invadir também outros países lá da Europa, e aí se bem que isso tem correlação negativa, peraí, vamos pensar na seguinte situação. Tá, as sanções lá da Rússia lá são revogadas, a Rússia volta a poder fornecer petróleo para o mundo inteiro. Tá, vamos supor isso, porque isso tem um embasamento. Tá, eu ia dar um exemplo contrário, mas não ia ter sentido, né? Para quem entende o mínimo de geopolítica e de economia, macroeconomia. Mas então é o seguinte, as sanções terminaram, eles abriram lá uma exceção para o petróleo, porque o mundo está, né, com escassez de petróleo. Beleza, com isso, se isso acontecer, se a oferta, aliás, de petróleo aumenta, o preço cai. Preço cai, Petrobras vai ser impactado, o preço do petróleo vai cair, Petrobras vai cair, e Petrobras tem um peso muito grande, né, no principal índice da Bolsa Brasileira, que é o Ibovespa, e aí o Ibovespa cai. Tá? Então assim, se amanhã algum evento que cause uma oferta muito grande de petróleo no mundo, isso pode impactar. E aí, de repente, nós tínhamos um cenário em que realmente, no book de ofertas aqui, ó, tá, do mini índice, as ordens de compra eram em maior número. Só que esse evento fez o mercado virar o entendimento, virar os fatores econômicos, virar
toda a questão, e aí de repente o pessoal foi lá, né, os grandes players, os day traders, os traders, swing traders, pessoa física, pessoa jurídica, foi lá e todo mundo cancelou, foi cancelando as ordens, e alguns até viraram a mão, né, viraram a mão porque dependendo do software que você utiliza, você consegue, né, você clica lá só no parâmetro lá da boleta, né? Você clica lá, inverter a ordem. Quando você clica em inverter a ordem, ele automaticamente, se você está comprado a ordem de compra, ele vira para a ordem de venda. Na verdade, é a ordem, né? Inverter a ordem, ele vira para a ordem de venda. Então você ia vender lá 5 contratos, de repente a ordem já é para você vender. A sua ordem sai do book de ofertas da ponta compradora e vai para a ponta vendedora. Então é isso, tá? Então assim, quando a gente analisa o gráfico, a gente tem um retrato do que aconteceu. Não tem como saber o que vai acontecer. Nós estamos fazendo uma análise de gráfico parado. Só que não tem como. A gente tem que fazer uma análise de gráfico parado. O swing trade requer isso, tá? O swing trade requer isso. Mas, e aí, toda a doutrina, né? Todos os livros que esses grafistas, toda a literatura técnica que foi desenvolvida, a gente se embasa nela para identificar esses padrões com o gráfico parado. E a gente monta a posição e espera os preços irem na direção na qual os padrões nos dizem, tá? Então, esse é um conceito absolutamente básico da análise técnica. O dólar. O dólar é o seguinte, o dólar está em queda. E aí, qual que é o alvo do dólar? A gente não tem, nem no gráfico diário, um pivô de baixa. Nós temos aqui, ó, uma perna estendida. Tá? Ele fez um doji aqui, batendo na média de 3, mas o ideal seria bater pelo menos na média de 8. Então, quando ele tem um movimento tão grande assim de extensão, a gente mapeia o suporte. Então, o último suporte foi aqui, ó, em 4,65, testado, né? 1, 2, 3 vezes pelo menos. Aqui se aproximou, mas bateu lá e voltou pelo menos as 3 vezes. Então, a gente estabelece isso também. Agora, se ele vai atingir lá os 4,65 ou não vai, não tem como saber, nós não temos bola de cristal, tá? Você tem, se você quer se posicionar na ponta vendedora, você vai vender em algum momento, seja pelo gráfico diário, 1 hora, 15 minutos, e você vai ter que colocar o seu stop, uma ordem de compra programada, caso os preços voltarem, né, o seu prejuízo seja mínimo, porque os preços também podem virar e voltar, tá? Então não tem muito o que dizer também sobre isso. É apenas nessa questão de a gente mapear aí, né, o suporte. O SP500 deu uma respirada hoje, né? Eu vi que o mercado abriu em alta e o pessoal já estava comemorando, falando que o mercado vai dar uma respirada, porque teve 7 semanas consecutivas de venda. Vamos ver se teve mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente. Né, nas portagens de notícia aí falaram, olha, 7 semanas consecutivas de queda, e aí o mercado está dando uma aliviada. Tá, mas a aliviada vai ser boa se ele romper a máxima da semana passada, tá? Se ele não romper a máxima da semana passada, que foi aqui, ó, vamos ver aqui, em 4.092 pontos, vai se tratar de um movimento lateral, tá? Não é nem movimento de correção, é movimento lateral. Porque o SP500 ele está fortemente baixista. O gráfico semanal aqui, ó, o ADX está em 40 e tantos, né? 41, acima de 40, tá? Muito. O mínimo é 30, então assim, o viés é de queda, né? A bolsa americana está em queda, né? E isso impacta aí os mercados globais. Tá, para fechar, vamos ver os papéis que mais subiram e mais caíram. Pera aí. Deixa eu ver aqui. O que mais caiu? SEAB 3. Aliás, mais subiu hoje. Dos papéis do índice Bovespa e dos Small Caps. Mas se trata de movimento de correção no gráfico diário. E RBR3. Nós tínhamos, esse papel estava na planilha de setups. Está na planilha de setups que os assinantes da Grafistas recebem. Antes que a gente mapeia. Né, a gente dá uma ideia aí mapeia alguns setups para o pessoal entender a dinâmica dos setups, tá? Ele tinha um setup na ponta vendedor armado, né? Foi um candle barra elefante com sofrendo uma agulhada, né? Um gift, e a entrada seria 2,35. Exatamente antes de cair, os preços viraram e agora o papel sobe.
Obviamente, o setup foi desarmado. A gente pode até clicar aqui e deletar, o setup foi desarmado. Este setup no gráfico diário foi desarmado, porque no semanal ele ainda está em tendência de baixa, tá? Ele só vai reverter se romper a média de 20 e fazer um pivô de alta. VLD3 também está em movimento de alta, mas temos resistência importante aqui em cima e a média de 200 do gráfico semanal. Então, repetindo, a gente não compra abaixo de uma resistência muito importante. Peraí, vamos ver nos papéis que mais caíram, para a gente fechar. Enjoei, caiu, parece que é um repique na média de 8 do gráfico semanal e uma retomada da queda. O ideal é esperar um pivô de baixa, tá? Se realmente for uma retomada da queda, um pivô de baixa ser formado no gráfico diário, né? Mas essa empresa está mais do que derretendo na bolsa. Boas 3 não conseguiu romper a média de 200 do gráfico diário, mas nós não temos pivô de baixa. Os preços ainda estão acima da média de 20 do gráfico semanal, então tem que esperar para ver se vai ter rompimento. E por fim, BID11, né? BID11 que está em tendência de baixa, né? Ele fez uma lateralização, parece que bateu na média de 8, parece que vai retomar. O DMI e o MACD do gráfico semanal estão baixistas, tá? Vamos ver se vai retomar aí, de fato, a tendência de baixa, mas é um outro papel também que está derretendo, ok? Então esses foram os estudos de hoje. Qualquer dúvida, só fazer nos comentários. Eu estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.